Rosário, o que levou, mais uma vez, porque você já vem de caminhadas políticas, inclusive foi candidato a prefeito de Limoeiro do Norte, cidade aqui do Vale do Jaguari, tirou uma expressiva votação, e eu pensei que o Rosário estava, né, não quisesse mais participar do processo eleitoral, mas está aí no sangue, né, a vontade de prestar e ajudar o povo. Então, qual as suas propostas e qual, né, o que te levou a participar desse processo eleitoral na condição de candidato a deputado estadual? Boa tarde. Boa tarde, povo bom da Lagoinha. Boa tarde, povo bom do meu Quixeré. Boa tarde, povo bom do Rio Grande do Norte. Boa tarde, povo amado da Serra. Eu sou o Rosálio Daniel, como o João Honorato acabou de falar, e eu quero, nesse primeiro momento, expressar a minha alegria em estar frente a frente com você, J. Honorato. E veja como a gente não deve subestimar ninguém. Veja como a vida é engraçada. Às vezes a gente está de um lado, às vezes a gente está de outro, às vezes a gente está de cima, às vezes a gente está de baixo. A gente muda constantemente de posição porque o mundo gira. Quantas vezes eu já entrevistei você? E você descia a serra do Quixeré, da Chapada, ia bater lá no Limoeiro do Norte, na Rádio Educadora naquela época, e a gente se comunicava, você sendo entrevistado por mim, e hoje eu estou na qualidade de entrevistado seu. Que honra para mim. Eu sei que você é uma pessoa muito inteligente e muito integrada ao mundo da comunicação. Não é em vão que Deus lhe deu esse dom, né, de ensinar. É um professor muito reverenciado. Então, fico aqui, primeiro, tá, a lhe agradecer e a dizer da minha surpresa em encontrá-lo aqui à frente dos microfones da Líder FM, fazendo toda a diferença nessa rádio. Dizer ao povo da Lagoinha que vocês estão de parabéns. Vocês aqui estão com uma estrutura de um veículo de comunicação que não existe em qualquer lugar. E eu sei que esse esforço tem sido feito pelo Jonathan Souza com muita dificuldade. Eu até deixo aqui o recado para os comerciantes da Lagoinha. Lagoinha é um distrito que vem se destacando em todo o estado do Ceará. Comerciantes da Lagoinha, do Quixeré, vamos patrocinar a Rádio da Terra, vamos patrocinar a Líder FM, uma rádio que tem sobrevivido com muito esforço, com muita dedicação, do Jonathan Souza e também do J. Honorato e de outros parceiros da comunicação. Me sinto feliz, viu, Jonathan? Obrigado por me receber, obrigado, J. Honorato. É uma alegria grande estar aqui na Lagoinha. Eu sei que esse empreendimento da comunicação, que esse veículo da comunicação, também foi uma ideia do meu querido amigo Pitiúba. Alô, Pitiúba, um abraço para você, que faz tempo que eu não vejo. Lolô, o vereador Lolô, que abraçou também essa causa da comunicação, que foi vereador. Então, a eles, o meu abraço, o meu respeito e meu muito obrigado. Meu querido amigo, vamos partir para o que interessa. A nossa conversa, o nosso diálogo sobre política partidária. Eu continuo na política por dois motivos. Eu pretendo fazer mais do que eu já faço pelo povo pobre de Limoeiro do Norte e da região. Porque nós que somos comunicadores, Jonathan e J. Honorato, nós criamos um vínculo muito grande com quem nos segue nas redes sociais e com quem nos escuta pelo rádio. O ouvinte, ele passa a ser praticamente de nossa família e nós passamos a ser praticamente da família do ouvinte. Não é todo mundo que a gente chama para almoçar na casa da gente, comer o nosso arroz com feijão. Mas na hora do meio-dia, o rádio está ligado. Você, J. Honorato, Jonathan, eu, Rosálio Daniel, nós entramos na casa do cidadão, da família, né, da Lagoinha, do Quixeré, do Limoeiro, todo dia. A gente não come o feijão com arroz, mas a gente faz aquele feijão com arroz ser mais temperado com a notícia, com a informação. E nós acabamos criando um clima de amizade tão forte que as pessoas acabam nos procurando.
para reivindicar o que está acontecendo na comunidade, para reclamar de um prefeito municipal, para falar alguma coisa que o vereador não está fazendo, para pedir alguma coisa na área da saúde. Esse trabalho eu venho fazendo há anos, não só para Limoeiro do Norte, mas para toda a região, inclusive para muita gente de Quixeré, de Russas. Mas aí a gente acaba criando essa necessidade de fazer mais. Porque fazer rádio não é só falar, é ouvir as reclamações da população. E a gente acaba angustiado sem poder fazer. Porque no rádio a gente só pode falar. Então eu vi que a política é uma ferramenta onde você pode usar, se você usar direitinho, para fazer o bem à comunidade, à coletividade, sem esquecer de fazer o bem ao ser humano, à caridade. Isso não é clientelismo, não. Clientelismo é quando você só faz pelo próximo em época de eleição, né? Esperando receber o voto de volta. Não é o caso do Rosário Daniel. As minhas ações na área da saúde e outras áreas também, eu faço todo dia, eu faço o ano inteiro, através do rádio, pessoalmente, as pessoas da região. Só que eu pretendo fazer mais. Há essa necessidade, que não sei se você já ouviu falar do negócio chamado intuição. Há uma intuição dentro de mim, batendo no meu coração, de que eu posso fazer mais. Agora, eu tenho que ter espaço para fazer mais. E esse espaço eu acredito que eu deva conseguir pela política, sendo candidato a deputado estadual. E se o povo me der, logicamente, esse apoio, se Deus quiser, serei eleito e trabalharei mais do que eu já trabalho. Porém, tem outro fator que me levou a entrar na política este ano também, que é a votação que eu tirei para prefeito na eleição passada em Limoeiro do Norte. Eu fiquei em terceiro lugar, no meio de 8 candidaturas fortes. Eu, e com poucos amigos, com poucos aliados, pessoas importantes para mim, para a sociedade limoeirense, mas ao meu lado não tinha um prefeito, não tinha um vice-prefeito, não tinha um vereador, tá? Eu fui para a batalha com Deus e a proteção da Virgem Maria e alguns poucos amigos, sem muita condição financeira de me ajudar, andando de porta em porta. E vou dizer mais, eu nem andei o município de Limoeiro do Norte todinho, não, porque eu não tive condição e nem tempo para agir. E aí, no final, eu acabei ganhando de partidos fortes. Ganhei do PT, ganhei do PL, ganhei do PMDB. Quase fiquei em segundo lugar. E eu tirei, em terceiro lugar, mais de 10% dos votos válidos de Limoeiro do Norte. Esse povo merece respeito. Isso foi um sinal forte que o povo quer votar no Rosário Daniel. Então, essa é a oportunidade para quem não votou para prefeito, votar para deputado. Muito bem, conversando com o candidato Rosário Daniel, e nós sabemos que um dos setores bastante criticado pela sociedade, e é uma verdade, é a questão da saúde pública, que vem há muito tempo desgastada nesse país, de vários governos que se passaram, começando desde a União, até os municípios, que é a ponta final, que é o sofredor. Verdade. Aí, Rosário, e nesse momento agora eu percebo que os candidatos falam muito pouco de uma proposta para a saúde pública, porque não basta só dizer que nós precisamos de remédio, que nós precisamos de mais médicos, de onde tirar os recursos. Verdade. Porque se fala muitos prefeitos que ficam na ponta que quando chega o dinheiro aqui, chega pouco. Você chegando para representar os cearenses e o povo do Vale do Jaguaribe na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Qual a sua proposta para que as cidades pequenas do interior possam diminuir esse sofrimento daqui para a capital Fortaleza? Temos aí o hospital regional, que está começando, um hospital de complexidade, a gente parabeniza, que bom. Mas a gente sabe que vai aos poucos para chegar o patamar para atender a toda a população. E mesmo chegando, nós vamos ter carência na saúde pública. Então, Verdade. qual a sua proposta bem objetiva para as cidades, para o povo mais pobre ter um acesso à saúde pública? É cuidar dos pequenos detalhes, porque são os pequenos detalhes que fazem a grande diferença. É cuidar do ser humano. Não adianta você ter um grande hospital, com médico, com remédio, mas você, depois que der alta ao cidadão, ele vai continuar penando. Nós temos que pensar numa saúde plena, porque não adianta você ter postinho de saúde no bairro, médico no postinho de saúde, até o remédio
que a prefeitura dá, mas hoje todo doutor que você passar lhe pede uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, e aí, onde é que você vai fazer para saber o que é que você tem? Você mete a papelada na Secretaria de Saúde, do SUS, do sistema, ou numa policlínica, você morre e não descobre o que tem, porque não sai o exame que você pediu, endoscopia, ultrassom, tomografia computadorizada, ressonância magnética, tudo isso é caro. É 500, 600, 800, dependendo da situação. Eu digo isso porque eu convivo com essa situação diariamente. E o povo fica para cima e para baixo, doente, com papel na mão. Muito bonito o prédio que foi feito, o hospital uma maravilha. A gente agradece ao governo do estado por educação, porque nós somos educados, mas é uma obrigação, né? Nós pagamos nossos impostos para termos uma saúde de qualidade, que ainda não está funcionando totalmente. Já começou uma boa parte de atendimento, mas ainda nós estamos mandando o nosso povo para sofrer nos corredores do IJF, do Hospital Geral. Muita gente ainda em casa com fêmur quebrado, clavícula, pé, mão, porque o sistema não chama, o SUS é demorado. Então, o meu trabalho será cuidar dos pequenos detalhes para fazer a grande diferença. Porque os grandes detalhes, as prefeituras já estão cuidando. A questão do postinho, do médico, né, do remédio. Temos aí esse grande equipamento hospitalar. Mas depois que o cidadão receber a alta, porque não pode ficar a vida inteira no hospital, e nem pode ficar muito tempo para não pegar infecção hospitalar, tem que receber a alta. Vai para casa, mas cadê a cadeira de roda? Cadê o colchão d'água? Cadê a sessão de fisioterapia para poder se reabilitar? Essas questões é que necessitam de um olhar atencioso. Eu vou lhe dar um outro detalhe importante que nós sofremos na pele, o SAMU. O SAMU foi uma grande diferença, é um marco na saúde, é uma bênção para todos nós. Tem salvado muita gente, mas você não tem um contato regional do SAMU. Se uma pessoa se acidentar e ficar no chão, você tem que ligar para uma central do SAMU lá na capital. E aí a central do SAMU lá na capital informa para o SAMU da cidade para que o SAMU possa ir até o encontro da pessoa que se acidentou. Nós temos que ter um telefone do SAMU regional para que o SAMU possa atender com mais rapidez. Às vezes a pessoa fica estirada no chão, esperando o SAMU chegar 1 hora, 2 horas, meia hora. Não é a culpa do socorrista do SAMU, mas culpa do sistema, que na minha visão é falho. Nós teríamos que ter um telefone do SAMU regional e não ficar dependendo da autorização lá da capital para poder o SAMU socorrer. Pequenos detalhes que fazem a grande diferença. Um olhar mais atencioso com o ser humano. É essa a minha visão que eu terei e a minha proposta que eu farei ao chegar como deputado estadual. Já são 12 horas e 40 minutos. Um alô aqui para os nossos internautas. A Lúcia Maria, lá da cidade de Quixadá, do nosso querido Sertão Central, sempre nos acompanha. Evaldo Souza, liderança política daqui da Lagoinha, sempre acompanhando a gente. Fábio Silva mandando um alô, Rosálio. A Mary Ícaro também. A Lúcia Maria, lá do Sertão Central, que nos acompanha. Vou fazer aqui duas perguntas que estão juntas. Vamos tratar também da questão da violência nesse país, que vem de longe. E todos falam que precisa fazer uma coisa para diminuir, precisa. E nós precisamos saber com clareza quais são as propostas para avançar na questão do item e diminuir essa violência que passa por todo um processo. Não é só a questão de colocar mais policial, que é importante, mas é a questão também social. São vários fatores, mudanças na nossa legislação, começando lá do Congresso. O deputado, você chegando na Assembleia, você, por mais que tenha uma proposta muito boa e cativante, que até o governo possa acolher, olha, essa proposta é melhor, você vai precisar do deputado federal. Verdade. Fala aí da importância, Rosário, porque os nossos ouvintes e o povo em geral está muito acanhado com a política, Evaldo. Nós estamos sempre conversando, a gente faz os movimentos políticos, os militantes que estão com a bandeira. O povão em si está um pouco recuado, porque está envergonhado com a nossa política brasileira, né? Em todos os sentidos.
Então, você chegando lá, você vai precisar do apoio do deputado federal. Você já tem o seu deputado federal, o seu deputado, o seu senador. Fala aí para o povo da importância de votar. Desde o presidente da República é importante, claro que esse é o maior, é a União, e a gente precisa até ao deputado estadual com a força do federal e do Senado também. Fala da importância aí. Eu quero primeiro dizer que a cada pergunta que você me faz, eu fico surpreso com a sua inteligência e com a sua vontade de me botar aqui no canto de parede para poder responder algumas questões realmente delicadas. As pessoas não podem fugir da política. Ai de nós se não fosse a política do bem. Porque o problema é que em toda categoria que há, existe aquele mal profissional que integra aquela categoria. Nós que somos do bem, nós temos que fazer a diferença. Por isso que a gente não pode abandonar a política jamais e fazer lá dentro do sistema político atualmente as mudanças que têm que ser feitas. Vou falar em bom político, vou falar em uma pessoa de bem, mandar um abraço para o Evaldo, agradecer pela gentileza de vir aqui me ver. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Liberdade é o que os candidatos mais falam hoje em dia. Liberdade fala o Bolsonaro, de liberdade fala o Lula, de liberdade fala o Ciro. Liberdade, não existe coisa melhor e mais importante do que o ser humano ser livre. E eu também concordo com isso. Eu só fui candidato a prefeito de Limoeiro do Norte porque eu não sou amarrado a ninguém, politicamente. Porque se eu fosse, eu tinha que apoiar alguém à força. Eu sou livre. Eu tenho minha liberdade política. Tá? E não me vendo e nem vou colocar minha liberdade política em jogo. E se eu gosto de ser assim, se eu vivo assim, seria hipocrisia de minha parte obrigar que o meu eleitor votasse quem eu quisesse. Então, todo mundo que faz essa pergunta a mim, a resposta é a mesma. Nós não estamos mais na época da escravidão, nós não estamos mais na época do voto de cabestro, nós não estamos mais na época que o patrão mandava no voto do empregado. Cada um tem seu voto livre, se o voto é seu, você tem o voto seu livre para dar a quem você quiser. Eu tenho o meu candidato a presidente e a governador, mas o meu eleitor ele tem que ficar à vontade para votar em quem ele quiser, rapaz. É essa a minha visão, é esse meu jeito que eu penso de fazer política. Então eu deixo aqueles meus apoiadores muito à vontade para presidente, para governador, para senador. Eu estou pedindo apoio para mim porque eu me conheço, eu sei o que eu já fiz, eu sei o que é que eu posso fazer. Eu confio em mim e nas minhas ações, porque eu sei o que eu já plantei e quem sabe quem o que plantou não tem medo de colher. Porém, eu deixo os meus apoiadores bem à vontade. E aí eu só estou pedindo apoio para mim nesse momento e para o meu deputado federal, porque você sabiamente falou que não existe bom deputado estadual se não tiver um bom deputado federal ao seu lado. Esse rapaz que eu estou apoiando tem uma referência grande em todo o estado do Ceará, filho do Zezinho Albuquerque, 8 vezes deputado estadual, 4 vezes presidente da Assembleia Legislativa do estado do Ceará, foi secretário das cidades do Camilo Santana até pouco tempo atrás. O Zezinho Albuquerque estava cotado para ser governador. E ele recuou por conta de um projeto. O filho dele, o AJ, é deputado federal, rapaz jovem, e é o meu deputado federal. E eu estou nessa parceria com ele, porque ele tem um compromisso comigo e com a região do Vale do Jaguaribe e outra região que eu vou representar, que é a região do Sertão Central, de onde eu venho. Eu sou do senador Pompeu, há muitos dos anos saí de lá, mas é uma região carente ainda de representantes. Então, o meu federal é o AJ Albuquerque, porque eu confio, porque ele tem um compromisso comigo, da gente fazer um trabalho juntos, para fortalecer o interior e a região do Vale do Jaguaribe. Porque a nossa região está sem voz, politicamente falando. Quando foi a última vez que Quixeré teve um deputado estadual da cidade, ou que mora na região e que convive com os problemas e com a situação da nossa comunidade? Quando eu estou falando em Quixeré, eu não me refiro só a Quixeré. Limoeiro, a última vez foi Paulo Duarte, estadual. Limoeiro, a última vez foi Ariosto Holanda, federal.
da cidade, da Gema, daqui de nós. Nós não temos mais. Então está na hora da gente escolher um representante a nível federal e a nível estadual que seja da região, ou que pelo menos tenha um compromisso com a região. Esse é meu sentimento para com a J. Albuquerque. É fazer um trabalho no sentido de fortalecer, dar voz, dar vez, tá, ao Vale do Jaguaribe. Essa questão da violência são vários fatores que você realmente já mencionou. Ninguém pode falar da diminuição da violência se não tiver dinheiro no bolso do cidadão. Ninguém pode falar na diminuição da violência se não tiver o prato de comida na casa do cidadão, um emprego justo para ele ganhar o dinheirinho dele, se não tiver ocupação e renda para a juventude. Porque cabeça vazia é oficina do diabo. Quem não tem o que fazer, ou faz ou pensa besteira. Nós não podemos falar na diminuição da violência se a gente não conclamar, não chamar para um debate, para uma ação, as igrejas, as lideranças religiosas, de toda religião, que ao invés de estar pedindo voto nas igrejas, devem estar preocupadas com as suas ovelhas que estão desgarradas por conta das drogas. Nós temos que fazer esse trabalho conclamando os segmentos da sociedade, como, por exemplo, pregar os prédios desocupados das prefeituras e dos governos do Estado e Federal, que tem muito prédio desmoronando, e começar a fazer projetos culturais na área da cultura, do esporte, para que a juventude possa se integrar a algum movimento e aí ocupar a sua mente. Nós não podemos mais ter prédios escolares fechados aos sábados e aos domingos e aos feriados, porque isso sai caro para a comunidade. De segunda a sexta-feira a escola funciona ensinando o beabá, a matemática, o português. Você que é professor, ótimo, mas final de semana era para funcionar também. Sabe por quê? Porque tem muita criança que vai para a escola somente para merendar. E chega o sábado, domingo, feriado, eu tenho que comer dentro de casa. A merenda escolar é para ser servida também no final de semana, para as crianças. É no final de semana que tem que ter ali projeto do esporte, da cultura, mobilizar, fazer integração com os pais e com a comunidade. São vários fatores que podem ser feitos para diminuir a violência. Agora, colocar tudo, toda a violência que existe hoje, toda a crueldade de violência que existe hoje, nos ombros da Polícia Militar, nos ombros da Polícia Civil, nos ombros do Ministério Público, da Justiça, eu acho muito equivocado. Claro que cada instituição tem sua responsabilidade e sua competência, mas nós temos que fazer um movimento gigantesco, conclamando todos os segmentos da sociedade, desde a religião, passando por instituições governamentais e educacionais, para que a gente possa fazer uma parceria pela paz. Eu acredito que são desses pequenos detalhes que serão feitas as grandes diferenças. Oswaldo, já são 12 horas e 51 minutos, nós vamos encerrar às 12h55, né? As suas considerações, ou algo mais que você queira acrescentar. Nós estamos aqui da região do Vale do Jaguaribe, que temos uma vocação das atividades agrícolas, que é uma riqueza, Chapada do Apodi, a nossa várzea, e nós precisamos de mais infraestrutura, e estrada é muito importante. O governo avançou, mas precisa mais em estrada, em questão também de saneamento básico, né? Porque essa é uma região que vem crescendo rigorosamente. Queria que você falasse sobre infraestrutura, que todo município precisa, e muitas vezes esse recurso tem que partir do Estado, da União, e normalmente o Estado entra com uma parcela, mas quem traz é o deputado estadual. Por isso que eu falo, o deputado estadual é o que está mais próximo do governo, assim como o vereador é aquele que leva pancada, aí é tudo mesmo, e é quem está mais próximo do prefeito é o deputado estadual. Portanto, está aí o momento para você falar desse assunto e as considerações finais aqui no Jornal Dali, de segunda edição. Mandar um abraço para a ligada ali da Rua do Meio, pessoal lá da Itaitinga, mandar um abraço pro pessoal da ladeira de Santa Terezinha, das Queimadas, Vila Nova. São tantas comunidades aqui em torno da Lagoinha que eu conheço
de muito tempo, né? Eu não ando muito mais aqui pela Lagoinha e pela Serra, pelo problema que nós passamos, que foi a pandemia. Era todo mundo socado dentro de casa com medo de morrer. Essa é a grande verdade. Eu tenho problema de coração, está com 3 anos que eu fiz uma cirurgia, tá certo? E a sintonia, eu já tenho 54 anos de idade, né, nos coros, e essa doença que veio maltratou tanta gente, assustou tanta gente, que a gente se distanciou. Eu gostava muito de andar aqui pela serra, até porque eu sou chegado uma galinha, um capotezinho. Quando eu passava, os capotes tudo gritavam, Rosário, Rosário, Rosário. E aí eu gostava muito de ir na casa de um, ir na casa do outro, comia uma galinha, um capote, tomava cachaçinha no pé do balcão, conversava com o cidadão, abraçava o ouvinte, porque para ser político você tem que gostar de gente. Você não pode aparecer só em época de eleição. Chega da gente estar votando desses candidatos que só aparecem em época de eleição. Você tem que votar em quem você conhece, que você já ouviu falar. Aquela pessoa que chama você pelo nome, que conhece a sua família, que sabe da importância que você tem na sociedade. E aí eu quero mandar um abraço para toda a família Janu. Toda a família Janu, a família Honorato, João, a sua família. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Gilberto Santiago, né, o sargento Gilberto, que é uma liderança. Já falei do Pitiúba, já falei do Lulu. Não posso esquecer de Mundinho de Alcides, né? De Leudimar, aqui de Quixeré, que é candidato também a deputado estadual. Já veio aqui. Rapaz simples, que merece, né, a avaliação, o respeito do povo do Quixeré. Porque só se cai uma chuva grande, começando com os pingos de neblina. Você não pode ser grande começando lá por riba, né? Então tem que começar devagarinho. E às vezes a pessoa diz, é o sonho de fulano de tal ser isso, ser aquilo. Às vezes não é um sonho não, às vezes está no destino do cidadão. Tá? Às vezes está no destino da pessoa, na intuição, na vontade de Deus. Porque a gente planeja, mas Deus é quem maneja. Então eu quero aqui agradecer de coração. Eu já vou terminar porque eu sei que tem um tempo, mas você tocou num assunto importante e nós estamos aqui em cima da serra, uma das regiões mais ricas do Brasil, que já ofereceu muitos empregos, né, através do agronegócio, das fazendas produtoras de melancia, de melão e de banana. Hoje tem muito menos, né? Aí nós temos aí agora essa empresa do cimento, que foi uma bênção para a região e para o Rio Grande do Norte, porque oferece muito emprego para o cidadão, ninguém pode negar. Nós temos outras empresas também, de calcário, de minério, que estão se instalando, para que vocês possam ver como é rica a nossa região. Nós não temos a noção do que nós estamos pisando em cima. Por isso que isso deve ser mais valorizado pelo governo. Você vai ali para o Butomé, rapaz, naquele asfalto que foi feito, você só falta não chegar. De tanto buraco. Aí você passa pelo aeroporto da Chapada do Apodi, que já recebeu tanto avião, tanta gente, dá vontade de chorar, porque está desativado, não existe mais. E aí, assim vai. As outras estradas, nem vou nem tocar no assunto, porque eu não posso me estender, eu só quero dizer uma coisa. Está na hora da gente acabar com essa besteira de brigar agronegócio, agricultura familiar, meio ambiente. Tem como trabalhar todo mundo junto. O agronegócio oferece emprego, renda, geração de dinheiro do bolso do cidadão, ocupação. E a agricultura familiar representa as raízes de nossa gente, a tradição do nosso povo, uma comida mais saudável na nossa mesa. Tem terra para todo mundo, o sol nasceu para todos, não há por que ter essa briga. Tem como ter uma agricultura familiar trabalhando, o agronegócio produzindo, o meio ambiente pastorando o que é que pode ser feito ou não. O turismo, que é a maior geração de emprego e renda do mundo, é o turismo. E aqui em cima da serra você não tem uma fazenda, hotel, um hotel fazenda. Você vai ali na Morada Nova,
não sei se você já sabe, tem a Fazenda Sossego, que vem gente de tudo que é canto do Ceará para visitar lá, gerando emprego e renda, é turismo. Aqui em cima da serra você não tem um aeroporto, uma estrada que preste, você não tem, tá, um projeto de turismo, de ecoturismo, de agroturismo, você não tem nada a não ser, tá, a certeza de que a gente está pisando num solo fértil, cheio de oportunidades, mas que ainda não foi explorada corretamente. Por quê? Agora eu faço como aquele radialista Rosélio Daniel diz. Por quê? Porque falta alguém, uma voz, alguém que articule. Não é que eu, como deputado estadual, eu vou mandar. Muito pelo contrário, eu vou servir. Eu vou conclamar os prefeitos, articular as prefeituras e as câmaras municipais para se mobilizar. O que está faltando aqui, meu amigo, sabe o que é? É um conselho político regional. Um conselho de homens e mulheres de bem, que queiram bem a Serra, Chapada do Apodi e a região, e que o governo possa ter um contato direto com esse conselho. Só é feito ou desfeito alguma coisa na Serra e na região se passar primeiro pelo conselho de homens e mulheres, se é bom ou se é mal para a nossa sociedade. Porque o governo vem, manda e desmanda. Vou dar uma prova agora. Nós temos para Limoeiro do Norte, ali entre Limoeiro e Tabuleiro do Norte, nós temos um projeto do aeroporto no valor de 80 milhões de reais. As máquinas chegaram lá, fizeram um trabalho de derrubar o mato para começar a construir o aeroporto, e aí o governo mandou o aeroporto para Morada Nova recentemente. Nada contra Morada Nova, até porque é na nossa região. Morada Nova merece. Mas por que inventaram de fazer em Limoeiro, de anunciar que era em Limoeiro? Se inventaram de anunciar em Limoeiro, ali perto de Tabuleiro, é porque o estudo técnico viabilizava. E de repente mudou para Morada Nova, com por quê? Com a vontade de quem? A população foi ouvida? O povo foi escutado? O que falta é ouvir o povo. É ouvir a população. O governo tem que fazer o que o povo quer. O prefeito tem que fazer o que o povo quer. Não é o que ele acha, porque ele é um servidor da população. Então nós estamos sem voz. E quem não tem voz não é ouvido. É isso que eu me proponho a ser, povo da Lagoinha de Quixeré. Vocês percebem? Eu não quero ser um deputado estadual por vaidade, não. Não preciso disso, não. Nós já temos microfone para falar. Mas nós precisamos de alguém que com voz, com credibilidade, com respeito, chegue para o governador e diga: governador, aquela obra vai ótimo, vai ser em tal canto. Nós precisamos que as obras que venham para a região dê emprego para o povo da região. Vem obra grande aqui para a região e vem gente lá não sei de onde trabalhar, ser empregado, fichar, porque fulano mandou, Beltrano desmandou. Não é assim, não. Mas infelizmente tem sido, porque falta alguém que possa articular os prefeitos, as câmaras municipais, os vários segmentos da sociedade e dar voz para a nossa região. É isso que eu pretendo fazer. Por isso que eu tenho estado nessa luta, dizendo que todos os candidatos que estão aí são muito bons, pessoas de bem, mas depois que termina a campanha política, desaparece tudinho. Você não vê, um? Para encontrar, meu compadre, é mais fácil ganhar na loteria. Só fica Leudimar, Quixeré e Rosélio Daniel. Leudimar porque mora aqui. E eu, todo mundo encontra lá em Limoeiro, na Rádio do Meu Dia, entro na casa de vocês. Mas o resto desaparece tudinho. Eu vou continuar morando em Limoeiro, no Vale do Jaguaribe, comendo as galinhas do povo de Lagoinha e de Quixeré, os capotes da região. Sabe por quê? Porque eu não tenho casa de praia em Fortaleza. Eu não tenho apartamento na Aldeota. Eu tenho uma casazinha que eu moro de aluguel. Aqui em Limoeiro do Norte, todo mundo sabe onde me encontrar. Falta isso para o povo. Alguém que represente, e para representar tem que conhecer e conviver com a população.